Graças e paz, eu sou o pastor Eliezer, para quem não me conhece. Este é meu canal, PR Eliezer Oficial, canal com conteúdo bíblico, de estudos bíblicos para você, estudos relevantes, assuntos que não é de muito interesse da maioria dos crentes. Infelizmente, vivemos uma época em que a igreja tem se desviado da palavra, mas eu insisto nisso, em trazer esses temas, porque é de suma importância para a nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé, e são assuntos escatológicos, proféticos, e não vai ser diferente hoje. Hoje eu vou falar sobre Yeshua, o Rei de toda a terra. Mas antes eu queria pedir a você a tua ajuda, você que se inscreveu no canal, julgo eu que você achou relevante o conteúdo do canal, por isso se inscreveu e tem acompanhado aí. Então você me ajude na divulgação, para que esta palavra que tem chegado a você possa chegar também a outras pessoas. Se você achar que as outras pessoas também precisam ouvir acerca desses assuntos, como eu, por exemplo, desde que me entendo por crente, me ensinaram que nós vamos morar para sempre no céu. E eu tenho falado exatamente o contrário. Nós vamos no céu, no arrebatamento, ficaremos lá 7 anos, que é o período da grande tribulação aqui, mas voltaremos com o Senhor para estabelecer o milênio. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, a partir desse ponto, da vinda dele com a igreja, após esse período na terra de grande tribulação. Ele vem com a sua igreja para julgar as nações e para estabelecer o milênio, se assentando no trono de Davi, em Jerusalém, um lugar geográfico, e a partir de Jerusalém, ele vai governar o mundo inteiro. Ele é o rei de Israel, mas também, como a Bíblia diz, ele é o rei das nações. Eu vou ler o texto base, Zacarias 14, do 1 ao 21. É um texto bastante comprido, mas se faz necessário a leitura dele, por causa do que eu vou falar. Então pega a tua Bíblia aí, me acompanhe. Você está assistindo por vídeo, então você tem a vantagem de você pausar, voltar, examinar os textos. É diferente de uma pregação do ensino na igreja, que não tem como a gente pausar, né? Então aí você tem essa oportunidade de ver, rever e ver quantas vezes você quiser, para você poder aprender. Eu ainda estou me acostumando com essa questão de falar para câmera, né? Estou acostumado a falar para pessoas, e com certeza quando eu falo para pessoas eu sou mais desenvolto. Eu não sei porquê, mas eu fico muito tímido diante da câmera e às vezes meus pensamentos ficam vagando. Eu tenho orado ao Senhor para o Senhor me dar graça para poder me comunicar a você de maneira bem dinâmica. Em Zacarias capítulo 14, versículo 1 e 21, conforme eu for lendo, vou tentar pegar os pontos-chave aqui do texto e explicar para você acerca desse tema. Yeshua, o Rei de toda a terra. Glória a Deus. Versículo 1 diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Essa expressão, dia do Senhor, não está só em Zacarias, está em outros profetas também. Também é dito por Paulo, usando essa expressão, que diz respeito a esse período de grande tribulação, a última semana das 70 semanas de Daniel, o que é chamado também dia de angústia para Jacó, um período de 7 anos, que o Senhor Jesus falou que ele vai abreviar com a sua vinda. Porque se ele não fizer, nem os escolhidos se salvarão nesse período. Então o que hoje é estreito, se tornará ainda mais estreito a porta para a salvação. Deus vai lidar principalmente com o povo judeu nesse tempo. Então aqui o profeta Zacarias vai falar a respeito de Jerusalém e o que vai acontecer no momento exato em que o anticristo cerca a cidade com seus exércitos, e ali o Senhor Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, que fica ao oriente de Jerusalém. Seus pés vão tocar o monte vai rachar no meio. Ele vai vir com seus santos, com a igreja que já subiu nessa ocasião, que está no céu e vem com ele. Na ocasião do arrebatamento, o apóstolo Paulo fala que após sermos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, se o Senhor vem, nós vamos vir com ele. E não vamos subir mais.
A partir desse momento, nós vamos estabelecer o reino milenal. E como eu falo em outros vídeos, você pode ir lá verificar sobre o milênio. Inclusive, é um dos vídeos menos vistos, por quê? Porque a igreja não tem ideia de milênio. Eu aprendi lá atrás, me ensinaram errado, de que a igreja arrebatada subiu e fica no céu para sempre. Ignora completamente o fato do milênio, que é nada mais, nada menos que esses 1000 anos literais que Jesus vai reinar, trazendo paz e justiça na terra. E nesse tempo, o planeta gradativamente vai ser restaurado, como profetizaram os profetas Isaías e outros. Aquele que é o renovo também de toda a terra, o rei de toda a terra vai restaurar todas as coisas. Como o apóstolo Paulo também em Atos 3, 21, ele fala, é necessário que o céu retenha até a restauração de todas as coisas. Então ele vai ficar lá até a vinda dele, para restaurar todas as coisas. Interessante, vou deixar essa nota aqui, os crentes eles confundem muito a expressão vinda do Senhor com arrebatamento. O arrebatamento não é a vinda do Senhor. A expressão vinda do Senhor na Bíblia diz respeito à sua vinda visível e gloriosa, no Monte das Oliveiras, é o que Zacarias vai falar aqui. Então o dia do Senhor é esse tempo de grande tribulação, que o profeta Sofonias chama de dia de indignação, dia da ira. Isaías também fala dia da vingança do nosso Deus, e por aí em diante. O versículo 2 diz assim, porque eu ajuntarei todas as nações, o Senhor dizendo, para a peleja contra Jerusalém. Então o Senhor vai incitar as nações com uma armadilha, como foi feita no Mar Vermelho, com Faraó. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor, esse mesmo Senhor, que fará isso, que atrairá as nações a Jerusalém, para poder pelejar contra essas nações a favor de Israel. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Naquele dia, nesse dia que ele vai pelejar contra as nações, em que Israel estará cercado por elas, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, literalmente. Existe um fato interessante, eu não me lembro agora o ano, mas alguns geólogos fizeram uma pesquisa ali no Monte das Oliveiras, porque ali eles iam fazer uma construção, não lembro bem o que era, e eles detectaram uma fenda muito grande, e por isso a construção não pôde ser feita, exatamente na direção que o texto de Zacarias fala. É como se o monte estivesse já esperando os pés do Senhor pisar sobre ele. Ele já está rachando de antemão, ansioso, esperando a vinda do Senhor. Glória a Deus. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, exatamente onde está a rachadura. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, a semelhança do livramento que Israel sofreu lá no Mar Vermelho, que o mar se abriu, Israel passou a seco, e depois o mar se fechou em cima de Faraó e seus exércitos, assim também o Senhor, quando pisar no Monte das Oliveiras, e Israel, o remanescente judeu que estará vivo na ocasião, eles vão passar pela fenda do monte, pela fenda da rocha, estarão seguros, e o Senhor vai promover um verdadeiro genocídio ali, verdadeiro massacre. O Senhor vai punir aquelas nações que vierem para destruir Israel. É o dia da vingança do nosso Deus, o dia da ira. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Nessa ocasião, ele vem com os santos que subiram, ele vem com a igreja, com os salvos de todos os tempos. Versículo 6.
E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Agora, o versículo 9, é onde está o nosso tema. E é onde eu quero que você redobre a tua atenção. Ele diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde a Gueba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. A partir desse momento em que Jesus for entronizado no trono de Davi em Jerusalém, haverá paz e segurança para Jerusalém para sempre. E o mundo, por consequência, porque quem estará reinando, ele tem todo o poder e toda a capacidade para promover essa paz. E será um reino de justiça, como está nos Salmos, e os profetas também falaram. Bom, eu não vou ler o texto todo, porque é muito comprido. Eu vou mostrar outros textos a vocês, os Salmos, por exemplo, que fala desse rei governando sobre toda a terra. Os judeus esperam o Mashiach, eles não acreditam que Jesus, o carpinteiro, é o Mashiach deles, porque a visão que eles tinham, por exemplo, no tempo de Jesus, é um Messias com atribuições políticas. Ele viria com todo o poder e glória e ia livrá-los do poder dos gentios, estabelecendo o seu próprio reino na terra e subjugando as nações. Eles têm razão? Eles têm razão. Só que eles não entenderam a primeira fase da vinda de Jesus, que ele teria que vir primeiro para resolver o problema do pecado. E depois para governar sobre as pessoas transformadas, os justos. Eles não entenderam essa segunda parte, inclusive os discípulos. João, que mandou seus discípulos perguntar a Jesus se ele era ele mesmo, ou se viria outro. E até hoje os judeus esperam um Messias que virá com poder e grande glória para poder reinar, não só em Jerusalém, mas ser o rei também de toda a terra, ser o rei das nações. Ele vai acabar com as guerras, por exemplo, como diz o Salmo 46, versículo 9 e 11. Às vezes eu vejo, nesse meu tempo que eu tenho de crente, as pessoas usar textos como esse e não saber em que tempo profético, por exemplo, se aplica, e muitos não sabem nem que é uma profecia, aplicam de maneira pessoal. Salmo 46, 9 ao 11 diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. É nesse tempo, do milênio. Ele vai fazer cessar as guerras. Isaías chega a falar que ele vai transformar as armas de guerra em armas de trabalho, em armas de arado. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Os carros de guerra. Então, claro, numa linguagem arcaica aqui, para as armas de hoje são armas obsoletas, mas é como se a gente usasse, no lugar dessas armas antigas, armas modernas. Não haverá mais armas de nenhum tipo. Ele vai acabar com as guerras. Os homens não aprenderão a fazer mais a guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. As nações do mundo sempre odiaram, e em especial as nações muçulmanas sempre odiaram
povo judeu. Esse ódio vem incitado pelo dragão, por Satanás. Mas nesse tempo, um judeu chamado Yeshua HaMashiach, naquele tempo ele vai receber o nome, segundo Jeremias, de o Senhor Justiça Nossa, Adonai Tzidkenu, e isso é um título para o Hashem, para o Senhor, Deus, Criador Todo-Poderoso, isso provando também que Ele é Deus, e Ele vai ter no seu trono, a base do seu trono vai ser a justiça. Ora, o que mais anseia o ser humano honesto, o ser humano comum, o ser humano que tem o senso, né, da decência e da justiça? O que ele almeja? Ele almeja um governo justo, principalmente aqui no nosso país, né? Então, quem crê em Jesus será salvo e participará desse reino que virá, né? O Olam Rabá, o reino que virá, e ressuscitará para viver nesse reino de paz. Essa é a nossa esperança, igreja. A minha esperança não está nessa atual conjuntura, não está nessa dispensação, mas a minha esperança está nesse tempo que a partir daí viveremos para sempre com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, é isso que a gente tem que propagar, por isso que eu propago esses tipos de assunto. Você pode examinar aí os temas em que eu tenho abordado. Milênio, falando sobre arrebatamento, grande tribulação, anticristo, essas coisas, novo céu, nova terra. A gente tem que voltar os nossos olhos para isso. Jesus não ensinou os discípulos a orarem desta maneira? Jesus falou o seguinte: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensinou a orar desejando a vinda desse reino, porque de fato é aí que encontraremos satisfação plena e total. Felicidade só existe na sua plenitude lá nesse reino. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é que vai governar sobre toda a terra. Aleluia. Israel será a nação mais proeminente, mais importante sobre o planeta Terra. Segundo Moisés escreveu, Deuteronômio 28:13, diz que Israel será a cabeça das nações. Israel vai estar encabeçando as nações. Paulo fala em Romanos 4, versículo 13, que Deus prometeu a Abraão que ele e a sua posteridade seriam os herdeiros do mundo. O Senhor prometeu isso. Diz assim, capítulo 4 de Romanos, versículo 13. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. A sua fé foi imputada por justiça, a sua fé nele, no Mashiach, naquele que vai reinar. E a Bíblia fala que foi feito a ele antes mesmo de que a lei de Moisés fosse promulgada. Ou seja, para que os judeus sejam herdeiros desse mundo, eles têm que crer no Mashiach, Yeshua. Deuteronômio 28:13 diz assim, e o Senhor te porá por cabeça, promessa feita a Israel, e não por cauda, porque por enquanto Israel, por causa da sua desobediência ao longo dos séculos, tem sido cativo, tem sido escravo, tem sido perseguido, tem sido a nação que, por causa da sua quebra da aliança, tem sofrido aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 28, em Levítico 27. As maldições vieram sobre eles porque eles não cumpriram a sua parte na aliança. Quero aqui colocar algo que eu julgo importante para que as pessoas não confundam. Tem pessoas que dizem o seguinte, que os judeus sofrem porque negaram Jesus, porque quando Jesus morria eles falaram acerca
do sangue dele, que o sangue desse justo, o sangue dele, recaia sobre nós e nossos filhos. Então as pessoas apregoam o seguinte, que por causa disso eles estão pagando o preço. Mas existe uma outra coisa que a gente esquece. Jesus intercedeu ao Pai por eles naquele momento na cruz. Falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E também o sangue de Jesus sobre os judeus é para a remissão de pecados. Sobre as nossas vidas, para a remissão de pecado. Então, quando eles falam isso, inconscientemente, sem saber, eles profetizam acerca do futuro, desse tempo que Zacarias falou, em que o sangue de Cristo purificará a nação. Vão purificar aqueles que mataram o Messias, aqueles que durante esse tempo todo renegaram que o filho do carpinteiro, o Yeshua Hanatseri, Jesus de Nazaré, é o Messias deles. Mas lá em Apocalipse 1, versículo 7, diz que quando ele vier, todas as tribos, se referindo a Israel espalhado no mundo, vão vê-lo e lamentarão profundamente. Essa expressão lamentarão, né, nos arremete ao Yom Kippur, o dia do perdão. E eles vão reconhecer, diz o texto, que aqueles que o traspassaram o verão. Eles vão lamentar, segundo o próprio Zacarias também fala, profundamente, copiosamente, vão chorar como chora pela morte do primogênito e do unigênito. E aí eles vão reconhecer que aqueles que seus pais mataram, o carpinteiro, é o Mashiach deles. Eles vão lamentar porque eles não precisariam passar por tudo o que passaram 2000 anos se tivessem recebido ele, entronizado ele no templo quando ele apareceu a primeira vez. Vamos lá, continuando aqui. As nações irão suplicar o favor do Deus de Jacó. Interessante isso. É só pela fé, porque a história mostra o contrário. A história mostra as nações hostilizando Israel. Mas aqui, nesse tempo que Jesus estiver reinando, as nações irão pedir o favor do Senhor. Vai ser notório a presença de Deus em Israel, vai ser notório a operação de Deus no povo judeu, e através do povo judeu, a nação judaica será a nação sacerdotal para o mundo. Eles terão que cumprir esse papel que eles não cumpriram. Zacarias 8, versículo 20 ao 23, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Então haverá uma incursão das nações, uma vai chamar a outra, porque o que está acontecendo em Israel nesse tempo é algo maravilhoso, a presença de Deus através de Yeshua ali. E eles vão dizer o seguinte, assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Essa expressão pegar na orla do judeu é suplicar o favor do Senhor. Eles estão desejando ir a Jerusalém para aprender com o Deus de Israel. É isso que significa. Lá em Números 15, versículo 37 em diante, o Senhor manda que todo judeu colocasse na sua orla um cordão azul, para que eles, olhando para o cordão azul, lembrassem dos mandamentos para cumpri-los. Então a orla é símbolo, o cordão azul na orla é símbolo dos mandamentos. O que essas nações querem? Elas querem o Senhor, elas querem obedecer a palavra. Isaías, por exemplo, fala que no milênio, ninguém dirá ao seu próximo, vem conheçamos o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor. Haverá uma profusão de conhecimento. Né? Israel, principalmente, vai ensinar a Torá. De Sião sairá a Torá. De Jerusalém a palavra do Senhor, para ensinar as nações nesse tempo. Eles aprenderão a palavra do Senhor e aplicarão em suas vidas. Por isso, será possível a promoção da paz e da justiça. Nós governaremos com ele e vamos ajudá-lo nesse sentido de manter a ordem, de manter a paz, de manter a justiça.
Não haverá bagunça no milênio, não. Não haverá corrupção. O pecado será punido exemplarmente. Tudo isso acontece no milênio. Mas a igreja não está interessada em milênio. Essa igreja promíscua, prostituída aí, só quer pregar mensagem de autoajuda. Tu não precisa de autoajuda, tu precisa de ajuda do alto. E ele continua. Aleluia. Jerusalém será a sede, então, do seu governo. Interessante, Ezequiel 5:5 nos informa que Jerusalém está no meio das nações, e exatamente no meio do mapa mundi. Dizem alguns cientistas, outros rejeitam essa ideia, mas de qualquer forma, eu vou citar aqui, que a Terra está no meio do universo. Acho meio difícil a pessoa conseguir constatar isso, mas vamos supor que eles estejam certos. Se a Terra está no meio do universo, Deus colocou ela no meio do universo, o Criador, colocou Jerusalém no meio do mundo, o templo no meio de Jerusalém, a Arca da Aliança estava na recâmara mais profunda do templo, dentro da Arca a Torá. Então o centro do centro do centro do centro é a Torá, a palavra de Deus, meio pelo qual ele vai governar não só Israel, mas as nações. Ele governará com justiça, e essa justiça parte da Torá. É o livro de cabeceira do rei. É o livro de cabeceira de Yeshua. Há em Deuteronômio uma ordem, Deuteronômio 17, que o rei tinha que ter uma cópia da Torá para que ele governasse com justiça, para que ele não soberbecesse e não se sobrepujasse sobre a nação, não ficasse arrogante e se transformasse num tirano. Jerusalém então será a cidade desse grande rei. O centro do governo de Deus na terra. É a cidade que Deus escolheu para habitar nela para sempre. Não é Nova York, não é Paris, não é Buenos Aires, não é Rio de Janeiro, não é Londres, mas a cidade que Deus escolheu é Jerusalém. Por isso que Jerusalém, ao longo desses anos todos, sofre, é motivo de desejo das nações, de Satã e também do próprio Deus. É o centro nevrálgico do planeta. Existem espíritos malignos de olho em Jerusalém. O anticristo vai querer governar em Jerusalém, vai querer se assentar no trono, nesse templo que vai ser reconstruído, e querer adoração, reivindicar adoração para ele, como se fosse o próprio Deus. Olha o que diz Mateus 5, 34 e 35 acerca desse rei e dessa cidade. Inclusive, Jeremias diz que essa cidade receberá o mesmo nome do rei que estará governando lá. Adonai Tzidkenu, Senhor nossa justiça. Esse deve ser um anseio de todo crente fiel. Um governo justo, um rei justo, para que haja paz. Porque sem justiça não há paz. O que mais a gente vê no noticiário são injustiças atrás de injustiças. E todo tipo de injustiça, diz a Bíblia, é pecado. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 34 e 35. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, aonde ele descansa os seus pés. Então a figura aqui é de um rei que tem um trono e tem seus pés descansando sobre o estrado. E nem por Jerusalém, não deve se jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Por isso ele vem em Jerusalém, sob o Monte das Oliveiras, para reinar. Glória a Deus. Olha que texto maravilhoso também no Salmo 132, versículo 13 e 14, onde ele fala que ele vai reinar em Jerusalém para sempre. Não é no céu. Pelo contrário, a Jerusalém celestial desce para a terra. Desce para a terra. E ela vai descer lá na Jerusalém terrena. Ela vai ser como que fosse acoplada ali, como se ela fosse substituída ali. Algo desse tipo vai acontecer. Só sei que a Jerusalém celestial vai descer. Diz assim o Salmo: porque o Senhor escolheu a Sião,
Adsion, é uma outra referência a Jerusalém. Lá existe o monte Sião, Sion, e às vezes Jerusalém é chamada de Sião. Desejou-a, porque o Senhor escolheu a Sião, a Jerusalém, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso. Faz uma inferência ao Shabat, né? O sétimo milênio, o tempo em que Deus será santificado e vai governar, onde todo governo humano acaba. Será o lugar do seu governo, do seu repouso, da sua habitação para sempre. Ele fala: aqui habitarei, pois o desejei. Desejo dele. Ele escolheu porque é a cidade mais bonita do mundo? Não. A Jerusalém antiga não tem expressão alguma. A Jerusalém moderna cresceu um pouco, mas uma cidade que não tem significância no sentido físico, político, visual, mas no sentido espiritual tem muita importância, e Satanás sabe disso. Por isso que ele vai até usar o exército do anticristo para aniquilar com os habitantes de Jerusalém. Nesse tempo, as duas testemunhas estarão com o seu ministério profético em Jerusalém, pregando e apregoando a palavra de juízo de Deus para aquele lugar. Salmo 133, versículo 3 também diz: do monte Sião o Senhor ordenará a bênção, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por quê? Porque dali ele vai governar, e vai governar tendo como a sua constituição a Torá. Olha o que diz Isaías: as nações serão instruídas pela Torá, pela palavra de Deus. Isaías 2, versículo 3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a Sião, a casa do Deus de Jacó. Aleluia. Para que nos ensine os seus caminhos, através da Torá, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, a lei, a instrução, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui existe um paralelismo. Torá é a palavra do Senhor, e ela é luz também. Diz assim o versículo 5 do mesmo texto: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, um convite, o clamor para as nações e para a casa de Jacó será que eles se atentem para Sião, da onde a luz do Senhor emanará para todo mundo. A glória do Senhor estará em Jerusalém. A sabedoria e o conhecimento será difundido. A Bíblia fala, Isaías também, que naqueles dias o conhecimento do Senhor será grande, assim como as águas cobrem o mar. Haverá um conhecimento muito grande do Senhor. Eu não vou falar agora, mas é interessante que depois disso tudo, de 1000 anos de governo pacífico, de paz e de grande conhecimento do Senhor sobre a terra, quando Satanás for solto, ele vai conseguir incitar as nações para ir contra Jerusalém, para aniquilar aquele que está no trono. Mas a Bíblia fala que fogo vai descer do céu e vai consumir a todos. É muito interessante notar que o ser humano é bastante influenciável. No milênio, Satanás estará preso, não podendo enganar as nações. Os homens então vão atentar para o Senhor, vão obedecer à palavra do Senhor. Mas depois do milênio, Satanás solto, ele consegue, vamos dizer assim, deturpar, ele consegue enganar as nações que aprenderam do Senhor. Ele vai conseguir arrebanhar muita gente contra o Mashiach. É claro que isso é muito estranho, parece até que não é real, mas isso vai acontecer. Então não subestime teu adversário. Ele examina o homem há 6.000 anos. Ele cogita nas coisas dos homens, como Jesus falou. Ele conhece muito bem os anseios da alma do homem, e ele sabe
nos seus estratagemas, enganar. Então, se apegue ao Senhor, se aproxime de Deus, se achegue ao Senhor e se chegará a vós. Se guarde, se purifique, se santifique, porque os dias são findos, a vinda do Senhor é certa e Ele está prestes, primeiramente, a arrebatar a sua igreja e depois com a igreja vir para buscar o povo de Israel, o remanescente que estiverem vivos naquela ocasião, que vão crer nele, e muitos judeus que vão morrer na grande tribulação por não aceitar o sinal da besta. Então você medite aí nessa palavra, ajude o canal a crescer, principalmente você que se inscreveu no canal. Amém? Que Deus possa abençoar você. Até o próximo vídeo.